Está no ar. Conexão com Chiara Zarutti. Oi, meus amores, estamos no ar, mais um Conexão comigo, com Chiara Zarutti, e hoje temos convidada super especial. A minha convidada, ela é 24 anos delegada daqui do Distrito Federal. Atualmente, ela é a delegada-chefe da DECLIN. Ela é gineterapeuta, facilitadora de ciclo de mulheres, herveira, benzedeira, mãe da Lorena, do Luiz Antônio, do Emanuel. Ela é uma pessoa super iluminada que eu tive o prazer de conhecê-la e hoje ela está aqui. Com vocês, a minha convidada maravilhosa, a doutora Ângela Santos. Obrigada, doutora. Chiara, obrigada pela apresentação. E é um prazer enorme estar aqui com você, né? A recíproca foi verdadeira, assim, desse encontro, dessa alegria, dessa conexão, né? Eu estava falando que é uma palavra que eu amo e eu acredito realmente nas conexões, né? Qualquer relacionamento para mim sem conexão não tem graça. Ah, não tem. O nome do programa, ele é Conexão, porque eu sempre, todos os convidados que eu trago, eu falo um pouquinho da história de que eu tive uma conexão. E eu tive uma conexão com a DECLIN, né? Sim. Em 2018, eu tive um relacionamento, a qual eu achei abusivo. E aí eu fiz a denúncia na DECLIN, que na época era a doutora Gláucia, maravilhosa, Sim. doutora Gláucia, um beijo para a senhora. E aí eu tive as medidas protetivas, né? E aí naquela época eu fui a primeira mulher trans da DECLIN a ter conseguido as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. E nisso eu não tinha mudado nem o nome, nem o gênero ainda. Então, assim, foi um marco e foi muito bacana, tanto para a DECLIN, né? Quanto para a sociedade LGBTIQIA+. E aí eu falo que nesse ano, aqui que eu comecei a minha história dentro de Brasília, eu tive uma conexão com a Polícia Civil, né? Porque depois disso, eu conheci a doutora Sandra Mello, né? Da DEAN, maravilhosa. E aí a gente fizemos o Lidera, um curso dentro da Polícia Civil, que foi muito bacana. E depois eu fui convidada, juntamente com a Paula Bennett, com a Ludmila Santiago, a gente compartilhar um pouco da nossa história para a Polícia Militar, que foi feita a cartilha dos direitos humanos dentro da incorporação. E aí eu fiz essa participação. Então eu falo assim que a polícia sempre esteve ali conectada comigo. E que conexão, hein? Conexão boa, com boa. bons resultados mesmo. Bons resultados. Eu amo, assim, eu falo assim, o privilégio, né, de você poder, e principalmente a DECLIN, não desmerecendo as outras delegacias, mas a DECLIN é que ela fala em 5 temas, né, e são 5 temas, assim, que quase ninguém quer, né, trabalhar, porque, assim, são temas que eu falo que são pessoas em situações de vulnerabilidade, são pessoas vulneráveis em todos os sentidos, emocionais, financeiro. Então, assim, nem quase todo mundo quer lidar com essa situação. Mas me conta um pouquinho, doutora, 24 anos dentro da polícia. Quando que a senhora realmente viu falando assim, eu tenho esse sonho de ser uma delegada? Então, Chiara, eu acho que hoje, depois de tantos anos, né, e depois de tantas terapias e terapeuta também que sou, imersões e olhar interno mesmo pra gente, eu vejo que o ser delegada não foi um sonho, foi uma resposta para a sociedade machista que eu fui criada, sabe? Nossa. Então eu venho de uma sociedade, de uma cidade do interior, como todas, não a minha específica, né? Como a grande maioria, né, das cidades do interior, de família, né, conservadora, que reproduzia aqueles comportamentos machistas, não porque eles queriam, mas porque eles estavam no sistema, né? Então, assim, o machismo é um sistema, né? Tá dentro, tá inserido. Então, assim, não é inerente ao homem ou à mulher, não. É o sistema que a gente está inserido. E eu sempre me via ali, eu não concordava com tudo que era imposto.
E aí, quando eu fui escolher a minha profissão, né? Eu pensei, acho que assim, meio sem saber, hoje que eu tenho consciência disso, né? Depois de tantas terapias, que na verdade eu fiz uma escolha inconsciente daquilo que eu achava que mais representava um arquétipo masculino, né? Que era o delegado de polícia. Nem se falava em delegada, era uma coisa muito rara. Era bem É, machista mesmo, e era as sempre... novelas reproduziam o delegado daquela forma bem estereotipada, né? Bem caricata até, nem estereotipada, caricata mesmo, né? Um homem bem truculento, né? Mas ainda quando a gente fala em delegado, o pessoal acha que Ainda associa, delegados né? é assim, que a senhora ia chegar aqui com a arma na cintura, toda... Ainda tem esses estereótipos ainda. Então, acho que foi pensando nisso, e aí eu procurei, e por muito tempo eu trabalhei de uma forma muito distorcida, sabe? Porque eu tinha o meu feminino muito machucado, que em razão disso. Então, só em 2011 que eu fui trabalhar na DEAN, fui adjunta da DEAN, trabalhei lá há alguns anos. bacana. E eu não queria trabalhar lá, porque eu achava que a DEAN era uma coisa menor, né? Aham. Era brincar de polícia, De né? Para polícia. mim era tráfico, homicídio, grandes operações e lidar com essa questão. O machismo estava dentro de mim, né? Aham. Que era ser menor, uma polícia menor. E eu não queria ir, eu fui praticamente obrigada, né? Assim, foi uma determinação. E fui como adjunta e foi a grande virada de chave na minha vida, foi eu ter ido para a DEAN. E a partir de lá que eu fui a entender por que uma mulher registrava uma ocorrência 20 vezes contra um agressor e ainda voltava para ele, né? Eu fui entender o que é um ciclo de violência. Aí eu fui estudar e a partir daí eu acabei me tornando gineterapeuta, que foi nessa época, né? Então, a história, os 24 anos, na verdade, me emociono. Me emociono aqui. É uma estrada, né? Uma jornada. Na verdade, 24 anos é uma vida, né? E a Então, senhora, como assim... espiritualista, a senhora acredita que não foi uma escolha da senhora? Não, eu não acredito. De verdade, Foi eu acredito. uma coisa que não foi a senhora que escolheram, te É, escolheram para é. estar onde Então, está. e hoje eu acho que é isso, assim, porque assim, um grande chamado que eu acho da minha vida, né, a grande missão hoje, depois Missão. de 24 anos, trabalhando com delegacias muito pesadas, com operações, com grandes operações e tudo, eu vejo que estar lidando tanto com violência de gênero geral mesmo, mas com mulheres especificamente, né, mulheres cis, mulheres trans, mas essa violência contra a mulher é muito grande. Então, assim, é um grande chamado meu, não só como policial, mas como terapeuta, né? Depois a gente pode falar disso. E a Decrim hoje, eu acho que é o lugar, assim, que as pessoas viram para mim e falam, nossa, mas é a sua cara, né? Tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com aquilo que eu sempre defendi, né? Então... estar no lugar, naquele lugar que você pode fazer uma diferença na vida das pessoas, tanto da população que nos procura, quanto dos servidores, né? Então, assim, Ah, isso que é bacana, ter essa é uma troca. forma diferente de lidar com os servidores, são pessoas muito capacitadas, e ali a gente, nada é por acaso, ninguém tá ali, se encontrou, então eu tô passeando. Não, a gente não Cair tá... aqui de paraquedas. a gente não tá a passeio, então tem muito a contribuir. E não é fácil quando você tem uma missão, e eu entendo como missão hoje, é um trabalho árduo, Não, eu vejo né? quando a senhora começou a falar, eu falei assim, não, ela não teve escolha. Foi realmente o destino que falou assim, não, seu destino já está traçado. Sim. E eu creio muito nisso, né? Desde pequena eu sempre falei, eu vou chegar em lugares altos, eu sempre coloquei. Porque eu vim de uma família pobre, né? E eu tive uma experiência que eu esperei esse momento para falar, porque assim, eu estou escrevendo um livro, uma bio minha, e aí sempre quis contar o que eu nunca pude, né? Eu sou natural de Bauru, São Paulo, e quando eu vim para cá, para a região centro-oeste, que nós viemos para uma cidade chamada São João da Aliança, foi no ano de 1995. Conhece lá, né? Eu sou goiana. É goiana. Indo pra Chapada, todo mundo conhece. Mas eu vim por uma questão muito trágica na minha família, né? Meu pai, na época, a gente morava numa chácara, eu tinha 8 anos de idade. Meu pai pegou, a gente tinha carroça, nós tínhamos Sim. charrete. E meu pai falou assim, ó, saiu cedo, meu pai tinha uma mobilete. E ele falou assim,
falou pro meu irmão que tinha 14, minha irmã tinha 11 e eu 8. Falou assim, e minha mãe, ela tem epilepsia. Então, minha mãe sempre ficou em casa, minha mãe sempre foi do lar. E aí, meu pai falou assim, eu vou sair e vocês passam na casa da sua tia, pega a lavagem para os porcos e depois passa na outra chácara para pegar umas mangas, umas frutas que estavam lá. E meu irmão pegou e fez ao contrário. Passou primeiro na chácara, pegamos as frutas e fomos para casa da minha tia. Só que onde minha tia morava era vizinha do cunhado da minha mãe, né? Os dois irmãos moravam um do lado do outro. E a gente estava na frente, meu pai chegou com a mobilete na frente da casa e chamou o vizinho do meu tio que morava em frente. E meu pai sacou uma arma. No que o meu pai sacou uma arma, a arma lencou. Meu irmão entrou na frente, meu pai empurrou ele e efetuou o primeiro tiro, que acertou no abdômen do cara. E eu lembro como hoje uma criança de 8 anos de idade, isso marcou minha vida. O cara estava de blusa branca, listrada, calça marrom, e ele levou o primeiro tiro e meu pai fugiu. E meu pai fugiu sem olhar pra gente, os filhos e tal. E aí minha tia também não fez nada, mandou a gente subir na carroça, e nós subimos na carroça e saiu chorando. 3 crianças chorando sem saber aquela situação. E aí, assim, a história é muito longa, né? Mas aí meu pai ficou foragido. E aí ninguém queria cuidar da gente, né? Eu e minha irmã ia para a escola com polícia, porque isso deu uma repercussão na cidade de Bauru, saiu na rádio, saiu na televisão e tal. E os parentes do falecido, que o cara chegou a falecer no hospital, um era juiz de direito e ele queria se vingar. Nós morávamos, quem conhece um pouco São Paulo, nós morávamos numa casa de madeira. Eles foram lá e tacaram fogo na casa com tudo dentro, mataram os animais, que realmente queriam uma vingança. Só que todo mundo conhecia, né, os familiares, porque eram vizinhos. Só que isso marcou muito minha vida. Isso em 1995. E não tive tratamento psicológico, não tive nada. Então, meu pai, quando eu reencontrei meu pai para mim era um monstro. Eu tinha medo do meu pai, né? E aí nós tivemos que vir para São João da Aliança, morávamos em fazenda, porque a gente não poderia contar, porque meu pai era foragido, né? Eu era criança, não entendia de nada. E aí isso foi um marco muito grande na minha vida. E eu sempre falava assim, meu pai tem que pagar por isso. Porque assim, eu me emociono muito porque eu e meus irmãos pagaram muito, minha mãe pagou muito. A gente sofreu muito, porque a gente teve que morar na fazenda, em saco de... a gente pegava saco de feijão de milho, colocava as palhas lá dentro para poder dormir. Porque a gente não poderia ir para a cidade, porque meu pai tinha um risco de ser preso. E o único sustento de vivência que nós tínhamos naquela época era o meu pai. Porque nenhum parente, ninguém queria cuidar da gente. Então, assim, pra mim foi muito difícil. Só que eu guardava aquilo pra mim e falava assim, eu não posso chegar na escola e contar de onde que eu vim. E eu tava me sentindo uma foragida. E aí, em 2005, depois de todo esse tempo, eu consegui um estágio dentro do Fórum em Formosa, Goiás. Comecei a trabalhar e conheci uma juíza e contei a história para essa juíza. E ela muito solista comigo, e ela disse, se tá dentro do seu coração, meu pai já era idoso e tal, denuncia. Porque, assim, quem tem que pagar por esse crime é o seu pai, não vocês. E aí eu denunciei meu pai, foi o divórcio da minha mãe com meu pai, e eu tive que voltar até Bauru. Nessa época eu já tinha voltado lá em Bauru e fazia um curso de dança numa escola de dança. E a minha professora, olha como que é o destino. A minha professora não sabia da minha vida, eu não sabia da vida dela. Quando eu voltei em São Paulo para denunciar o meu pai, porque não achava no sistema, porque o nome do meu pai era Cirso, com C cedilha. E aí, no sistema tava Cícero, e não achava no meu pai. E aí eu tive que ir no fórum. Quando eu cheguei lá, o processo estava arquivado e tal. E aí falou, para desarquivar tem que vir alguém da vítima aqui, e me deu um endereço. Quando eu cheguei nesse endereço, bati na porta, quem abre a porta? A minha professora de dança, que nem sabia que ela morava lá, que era ela. E aí eu cheguei e falei assim pra ela, Eva, deixa eu te falar, seu pai é fulano de tal, que morreu em 95 e tal. Ela falou assim, Eu falei, meu pai que matou seu pai. Caraca, que forte.
foi assim, uma situação bem difícil para mim, né? E aí choramos, se abraçando, e eu falei para ela, eu tinha 8 anos de idade, eu não sou culpada. Eu era uma criança, eu nunca fui culpada em relação a isso. E aí denunciei meu pai ficou só 4 meses preso, porque era idoso, São Paulo não queria vir buscar e tal. Mas aí eu senti que aquilo ali tinha, que teve um término, porque teve que ter um término daquilo ali, né? Era muito escondido, Era né? era uma coisa que estava dentro de mim que precisava ter um término. E quando meu pai faleceu, eu tive essa experiência com a Asca, onde que eu coloquei tudo para fora. Eu falei assim, ó, aqui termina tudo, né? A vítima, quando faleceu, falou para os seus filhos, eu não quero que vocês vinguem, porque no tempo certo ele vai pagar por isso. Nossa. E foi através da própria filha, né? Na época. Então, assim, quem me vê, a sociedade de Brasília me vê e fala, ai, a Chiara é linda e bela e tal, não sabe o que eu já passei. E aí eu sempre falo assim, tudo na vida da gente é tudo encaminhado, tudo determinado. Sim. E hoje essa parte minha espiritualista, eu consigo entender o propósito de Deus na minha vida, né? Das entidades, da espiritualidade na minha vida. E quando a senhora começou a falar que 24 anos e não pensava realmente de ser essa delegada, veio na minha mente falando assim, mas é o chamado dela. É o chamado. Então, assim, a gente começa a observar tudo, né? Que tudo tá no lugar certinho. E depois, quando você começa a entender os processos pelos quais você passa, isso eu agradeço muito a terapia. A gente consegue amadurecer de forma a ter essa consciência sozinho, mas é mais difícil. Você pode buscar ajuda. Quando você começa a entender isso, que tudo que você está passando é um processo de aprendizado, né? O meu professor de cabala tem uma máxima que ele diz que tudo na vida, né, é luz, tudo é luz. Aí a gente não entende, como assim tudo é luz? Esse caso, por exemplo, né, que você está contando, né, um homicídio, tudo, como que é luz? Tá, é luz. E aí ele diz que cabe a gente olhar as situações e tudo que vem pra gente serve como aprendizado e potência, pra gente se tornar mais forte. E quando é que se torna potência? Como você está fazendo agora, você está transbordando, você está levando o seu conhecimento, né? Sua experiência amarga, que ele não chama nem de ruim, sua experiência amarga para outras pessoas que já está servindo, e aí se tornou potência, né? Então é isso assim que eu vejo na vida, eu sigo a minha vida assim, e de forma muito expansiva, né? Minha vida é muito expansiva e é isso, eu acho que faz parte para mim do viver, faz isso. E isso é verdade, porque se eu não tivesse passado por esse processo, que eu não tinha nem começado a minha transição, para mim a minha transição seria mais difícil, porque eu me fortaleci tanto, porque assim, eu era uma criança de 8 anos que tinha que teve que sustentar, que teve que me sustentar uma bronca como que não era minha. E levar e estar com o pai é um peso muito grande. E a culpa, né? Querendo ou não, a criança, possivelmente você, deve ter incorporado ali aquela culpa, né? Total. Então, assim, incorporou uma culpa de um homicídio que não era sua, Que mas não era você minha. conviveu com isso por muitos anos como se fosse, né? Não, Como se você tivesse responsabilidade e o nisso. peso de ver minha família, meus irmãos, minha mãe sofrendo por causa de toda essa situação. E aí me tornou realmente uma pessoa mais forte. E quando veio a transição, e eu consegui ser tão forte, eu falei assim, eu sou meu pai, não te quero aqui, eu falei, então tô indo embora. Então assim, e me tornou, e hoje eu sempre falo que as pedras que eu peguei no caminho, hoje eu tô construindo um castelo. Sim, e aí com quando eu falo que são as conexões, né, na minha vida, que tudo tem um propósito. Quando você começa, eu sempre falo que a parte espiritual, qual é o significado de você se dar bem na sua vida? Hoje eu entendo. Tratar o seu espiritual. Que você começar a tratar o seu espiritual, as coisas vão alavancando, você vai entendendo o propósito. E entenda aqui, eu acho que assim, né, para os telespectadores, para os ouvintes e tudo, que quando a gente fala de espiritualidade, né, não está associada à religião, né? Você pode ter a sua espiritualidade, a sua conexão espiritual,
sem nenhuma religião, né? Inclusive, às vezes até o ateu mesmo, ele tem a espiritualidade, que ele tem uma conexão com ele mesmo, com um propósito de vida, né? Isso tudo é espiritualidade. Eu sempre falo que a gente não precisa de intermediários para É, chegar até a sim. Deus ou chegar até onde você quer chegar. A gente tem aqui umas religiões, né, que você Sim. segue para você se fortalecer na comunhão com os irmãos e tal. Mas eu sempre falo, eu nunca preciso de um intermediário para chegar até Deus, né? Eu consigo alcançar ele dentro do ônibus, dentro de qualquer ambiente, Claro, com certeza. só chamar ele. Mas é maravilhoso isso. E eu queria saber, então a senhora saiu da delegacia tradicional, né? Foi para a DEAN, né? Conseguiu trabalhar com mulheres e agora está na DECLIN, uma delegacia, para quem não sabe, a DECLIN, a Delegacia Especializada em Crime contra a População Vulnerabilizadas, chamada DECLIN. Eles trabalham com 5 segmentos. A produção vai jogar aqui pra gente, para vocês É porque a poderem delegacia é vir. do nome grande, né? É, a delegacia do nome É uma grande. delegacia especializada de combate aos crimes de discriminação racial, religiosa, por orientação sexual ou identidade de gênero, ou contra a pessoa idosa ou com deficiência. Ai, É tá. a delegacia do nome grande. Por isso que é a DECLIN. Vamos jogar a primeira pauta aqui, que é pessoas idosas, para vocês verem que elas trabalham com esses 5 segmentos, né? Pessoa idosa, ele vai passar todas e depois volta aqui para vocês verem, aí vocês de casa. Olha aqui, pessoas idosas. A segunda, a temática, aqui na conexão, crimes contra as pessoas negras. E a gente vai falar de todos esses temas aqui rapidinho para vocês. A terceira, população LGBTQIA+. A quarta, pessoas com deficiência. E a quinta, violência contra a liberdade religiosa. Cara, são sim, doutora, são 5 temas que é muito difícil de trabalhar. Eu acho que a palavra militante é muito forte, né? Militar. Eu falo que eu sou uma pessoa que adoro direitos humanos, de trabalhar com pessoas. Só que esses temas são temas bem difíceis. Eu sempre falo, eu como uma mulher trans, trabalhar com a população LGBTI é difícil. Por quê? Porque nós temos as nossas dificuldades entre nós mesmos, né? E aí, quando a gente coloca isso para fora, num coletivo de todas essas pessoas com pensamentos diferentes e situações de história, como eu contei a minha, só que eu sei que tem várias pessoas que têm também uma trajetória não fácil, né? Mas isso também é um grande chamado, né? Então, assim, ir para a DECLIN, como você falou, militante é uma palavra forte, até porque vem do militar, né? Essa coisa mais imposta e tudo. Eu me considero uma pessoa, já há muito tempo, como uma ativista dos direitos humanos, que é aquela pessoa que está sempre ali trabalhando, né, para que os direitos humanos sejam respeitados. Então, enquanto... hoje, trabalhando na DECLIN, sim, a gente está lá, eu e a doutora Cíntia, né, que é minha delegada-chefe adjunta. Beijão, doutora Cíntia, que é um doce de mulher, gente. Ela é doce, ela é 3 vezes mais doce, é uma menininha. Aí a gente trabalha, a gente está lá há 4 anos e pouco já, né, 4 anos e meio quase. Então, foi um grande aprendizado, que por mais que eu soubesse das temáticas, eu sou mãe também de um rapaz gay, né? Então, eu sou mãe pela diversidade, então já sou brigona como mãe, né? Mãe pela diversidade ainda é mais, né? Que você briga por tudo ali. Mas, assim, uma coisa é eu estar como ativista, de não conhecer a fundo. Então, quando a gente chegou lá, a gente precisou aprender mesmo, estudar sobre cada temática, aprofundar, né? Não só estudar, mas aprofundar. E isso, hoje é fácil para a gente falar, mesmo não estando num lugar de fala, que na verdade no lugar de fala lá eu não estou em nem como mãe, porque eu não protegem as mães, protege a população LGBTQIA+, né? Mas assim, até uma menina trans, uma vez que eu ouvi um podcast dela, ela falando, gente, o lugar de fala é aquele que você está.
né? Então, aqui, né, falando, eu tô aqui como uma mulher branca, uma mulher cisgênero, uma mulher heterossexual, eu acho. E como uma mulher de classe média, com uma profissão, delegada de polícia, que me dá uma proteção, né? Porque, diferentemente de outras mulheres, mesmo uma mulher branca de classe média, hétero, cisgênero, e eu com a minha profissão, eu tenho uma proteção maior do que elas, né? Essa barreira que já faz por eu ser delegada de polícia. Então, isso é lugar de fala, né? De onde eu estou falando. E de onde eu estou falando, considerando os meus privilégios e tudo, a gente pode sim trabalhar de onde a gente está, do lugar que a gente está, para combater as desigualdades, as diferenças, as violências, né? Todas as violências sofridas, né? Especialmente com a população LGBTQIA+, que não sei se você já debateu tanto esse tema aqui, mas, né, a população... A primeira pessoa que está falando desse tema é a população... O Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIA+, no mundo, né? A população trans, a expectativa de vida... Isso é bom vocês não ouvirem da minha boca, ouvir de uma delegada. Preste atenção nisso. Ela que está dizendo. O Brasil, infelizmente, é o país que mais mata a população LGBTQIA+, no mundo. E a população é transgênero. A expectativa de vida ainda é 35 anos, né? Não aumentou. E isso é muito triste, né? Tanto por violência de morte violenta mesmo, quanto pelo suicídio, né? E outras formas mesmo de doença, da parte da saúde, que não tem tratamento, que não tem todo o atendimento destinado à população trans. Então, assim, é muito triste isso. E é uma população que vive mais situação de vulnerabilidade, sim, né? Porque o mercado de trabalho é difícil. Porque a primeira violência que essa pessoa sofre geralmente é dentro de casa. Então, tem muitas expulsões, né? Os filhos sendo expulsos de casa, sem qualificação, ainda adolescente, sem qualificação. Joga esse tema aqui pra mim, por favor. Acabei falando, né? Não, mas a gente pulou, mas tá ótimo o papo aqui. Joga pra mim aqui, produção, por favor. LGBTQIA+. Então, assim, quando a gente observa isso, então a população, principalmente a população trans, a LGBTQIA+, que engloba tudo, também sofre esse tipo de violência, mas a população trans é muito maior e são expulsas muito novinhas, assim que assumem, que decidem por uma transição, são expulsas de casa sem uma formação ainda, que está numa fase ali de estudo, ensino médio, antes do ensino médio. Ai, gente, eu tô adorando, porque eu falando, é diferente da senhora, uma mulher cis, delegada, falando, para realmente as pessoas entenderem. Isso. E então, assim, quem acaba sobrando para essa população? Não desmerecendo a profissão, porque é uma profissão, né? Prostituição é uma prostituição, como cada um escolhe como vai se orientar profissionalmente, né? Então, é uma profissão que eu super respeito. Mas tem que ser uma coisa escolhida, né? Então, eu escolho essa profissão. Quando essa profissão é a única opção que sobra para a pessoa, para sobrevivência, então isso é muito triste. Então, quando você vai, e diferentemente, porque a população trans que vai para a prostituição, ela ainda está mais marginalizada do que a prostituta cisgênero, né? A garota de programa que é cisgênero. Então, assim, isso tudo opressões sobrepostas ali para elas, né? Para essas pessoas. Então, é muito emocionante para mim falar sobre isso. E a gente vai se tornando uma coisa tão natural da gente, assim, tratar desses temas, lidar com isso, aprender com os coletivos, aprender com você, aprender com a Paula Bennett, né? Que foram pessoas queridas. Beijo para a Paula, é uma querida e que ajudou muito a gente na construção do pop, né? A Decrim ainda tem isso, é tanta coisa para falar que dá uns 5 podcasts, né? A Decrim foi a primeira delegacia do Brasil a construir um POP. O que é um POP? É um procedimento operacional padrão, que na verdade é um protocolo de atendimento à população LGBTQIA+, no Brasil, e depois da decisão do STF que criminaliza a homotransfobia, né? Então, eu estava conversando com a Kiara, que é um tema que me emociona muito, né? Porque desde 2019, a homotransfobia, né? Então, ofender, violentar, qualquer crime praticado contra a população LGBTQIA+, em decorrência
decorrência da sua existência, o que é isso da sua existência? Pelo simples fato de elas serem LGBTQIA+. Qualquer crime cometido com esse dolo, com essa intenção, é equiparado ao crime de racismo, é inafiançável, imprescritível, e agora, inclusive, com a alteração da lei do racismo, com penas mais graves. Então, precisa se observar isso, né? Quando não se respeita as pessoas, que deveria ser respeitado independentemente de ter crime ou não, quando não se respeita, então se pune com crime, né? Então a gente se orgulha muito da Decrim ter esse protocolo, foi o primeiro do Brasil. E também já outros protocolos, as cartilhas agora que a gente vai colocou, passando aí né? as cartilhas aí, ó. Que todas essas cartilhas que tá Estão passando aqui. atualizadíssimas. Eu vou colocar nas minhas link. redes sociais, eu vou deixar o link aqui também para vocês da Decrim. Vou postar as cartilhas desde a primeira, que é pessoas idosas, que é crime. Crime, gente, crime, maltratar as pessoas idosas. Pessoas negras, como a doutora que acabou de falar um pouco sobre as pessoas negras, o racismo, a população LGBTQIA+, não preciso nem eu falar para vocês, né? E que é crime também as pessoas com deficiência, tem pessoas que acham sarro, ai, aquele tortinho, aquela pessoa. E realmente... isso. E, inclusive, hoje, muitos desses crimes, inclusive contra a população LGBT, contra a população negra, que a gente chama do racismo recreativo, é crime com aumento de pena, inclusive. Inclusive em shows, em casas de shows, a pena por ser em casa de show fazendo o racismo recreativo ou a homotransfobia recreativa é de 2 a 5 anos, né? O crime comum é de 1 a 3, na lei do racismo, e se for publicada em casas de shows, em lugares da internet, em encontros religiosos públicos, discriminando, a pena de 2 a 5 anos. Ai, ótimo, tá vendo? Vocês aí que fazem seus cultos e gostam de falar dessa população, toma cuidado, que isso é crime também. Porque, inclusive, quando teve a decisão do STF, já foi colocado isso. Isso não é liberdade de expressão. A liberdade de expressão nossa, ela é respeitada, é importantíssima na Constituição, mas ela acaba igual o nosso direito, né? Até onde vai o nosso direito? Quando começa o do outro, né? Até onde vai a sua liberdade de expressão? Até onde você não está ofendendo o outro. Então, a partir do momento que você comete um crime, que está lá falando, porque é gay, porque não vai pro céu, e isso fazendo apologia, né? De uma forma humilhante para as pessoas, ou falando mesmo qualquer ofensa nesse sentido, é um crime, né? E a partir do momento que eu estou cometendo crime, acabou minha liberdade de expressão. Eu não estou... Da mesma forma que cometer crimes na internet, você não está escondido ali atrás de uma tela. Existe toda uma investigação que se faz por trás. Da mesma forma, eu não estou respaldada por meio da minha religião ou achando que eu tenho liberdade de expressão para dizer isso e estou ofendendo o outro. Não. E isso, desde 2019, o STF deixou super claro isso. Então, a liberdade de expressão termina quando eu começo a ofender o outro ou praticar um crime. Adorei, gente. Um dos melhores temas que a gente poderia falar seria esse, porque as pessoas acham que, eu vou falar de tudo, não vai me acontecer nada, então você fique ligado, porque principalmente nesse grupinho de amigos que a gente sempre fala isso, ou grupinhos religiosos que gostam de acabar com o direito da outra pessoa, fica ciente que isso é crime. E, Kiara, eu gosto de falar muito uma coisa que eu vejo as pessoas falando, o mundo tá muito chato, a gente não pode fazer piada de nada, não pode brincar de nada, falar nada, que tudo é que eles usam como mimimi, né? Mimimi é a dor que não dói em mim, que dói no outro. Isso é mimimi. E eu falo, quando as pessoas me dizem isso, eu falo, gente, claro que pode brincar. Eu adoro piada, eu me divirto pra caramba. Só que assim, a partir do momento que eu tô ofendendo alguém, não é piada, só é piada quando os dois riem. Eu sempre falo né? isso, quando fala quando de os dois gay, lados riem, ou quando fala de né? trans, no meio de amigos e tal. Aí eu falo, quando eu rio da piada, beleza. Quando aquela piada não me fez graça, já é uma ofensa. Já é uma ofensa. E aí eu falo o quê? Gente, melhore a inteligência para fazer humor, né? Então a gente precisa melhorar. Então seja mais inteligente e vamos fazer piadas mais inteligentes e que inclua as pessoas, né? Todo mundo sabe rir. Sim. A gente falou aqui, né,
Doutora, aqui a senhora aqui no DF, a senhora já deu várias entrevistas, né? Eu vejo aí nas grandes mídias, a senhora já deu várias entrevistas falando sobre o crime, né, de pessoas idosas aqui também. Qual seria, que o tema é muito grande, mas assim, um crime, só um que a senhora pode especificar para as pessoas Maus tratos idosas? contra idosos. É um dos crimes, é um dos maiores, a incidência maior no DF. E estelionato também, mas assim, o que mais atinge diretamente do ponto de vista da humanidade, da existência da pessoa, são os maus tratos, Os né? maus tratos, né? E os maus tratos geralmente são praticados por pessoas ligadas à vítima, né? Ou seu cuidador, ou seu filho, ou seu neto, ou às vezes os próprios cuidadores, né? E infelizmente, e atingem todas as classes sociais, tanto as pessoas idosas ricas, que aí começam a brigar por aquele dinheiro, que é muito, e querem aí uma briga entre filhos, às vezes maus tratos, e vai deixando esse idoso de lado. E quanto a população idosa também é pobre, né? Porque às vezes tem um único benefício que tem, é o benefício que alimenta todo o restante que está dependendo dessa pessoa e que eles simplesmente se sentem no direito de pegar esse benefício como se eles fossem dono e como se os idosos, em ambos os casos, eles não tivessem autonomia, né? E aí eu atribuo a isso o fato de a gente viver num país ou numa sociedade, né, principalmente a nossa, ocidental, que a gente não tem a cultura de valorizar o povo idoso, né? Então, assim, é uma cultura da eterna beleza, da eterna juventude, dos corpos, dos padrões, dos Sabendo corpos... que tudo acaba. dos corpos descartáveis, né? Da utilidade. Então, a partir do momento que a pessoa fica idosa, então a aposentadoria significa ir para os aposentos. Olha o próprio nome, né? Aposentadoria. Então, é como se fosse recolha-se a sua insignificância, né? Quando deveria ser o contrário, né? Essa pessoa ser valorizada, ela, em princípio, é para trazer... São pessoas que já adquiriram mais sabedoria, nem todas, né? Porque todo mundo envelhece. Mau caráter também envelhece, né? Pessoas más também envelhecem. Mas, em princípio, ao longo da vida, né? Eu tô com 49 anos hoje, não se compara com a idade que eu tinha 20 e poucos anos. Então, assim, é toda uma experiência de vida, que é essa jornada que a gente estava falando, né? Então, é sobre isso. Então, o etarismo, né? As piadas também com as pessoas velhas, com as pessoas idosas. Até o nome velho que eu acabei de falar agora é o nome de uma certa... Não deveria ser, mas é um nome hoje pejorativo, porque é como se fosse descartável. Coisa velha você joga fora, né? Então, são pessoas idosas. Nem o idoso que a gente fala é uma coisa... a gente usa pessoa idosa, porque é aquela pessoa que está com uma certa idade, que é uma idade que a lei considera a partir de 60 anos, uma pessoa idosa. Ai, ótimo. Eu vou deixar a senhora tomar uma água e respirar. Mas, gente, enquanto isso eu vou falar aqui dos nossos parceiros, enquanto que a produção coloca aqui o Estúdio Poá, falar para vocês que a gente acha realmente que essas temáticas que não são crimes e tal, e a delegada trouxe aqui pra gente, realmente falando sobre essas 5 temáticas, que é pessoas idosas, pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência e a diversidade religiosa, são crimes gravíssimos, né? E que realmente devemos respeitá-los. E hoje aqui, vou mostrar aqui para vocês o nosso parceiro de toda semana, aqui do Estúdio Poá, da minha amiga Carla. Se vocês quiserem ficar lindas e belas como eu, unha e cabelo toda semana, e doutora Ângela, a senhora mora aqui em Águas Claras, é um salão maravilhoso, atendimento perfeito, as meninas são top, um beijão para as meninas lá. O telefone dela é o 98207-3750. Fala com a Carlinha que você viu aqui no estúdio do Conexão e recebe 10% de desconto em pé, mão, unha, hidratação, cabelo. Com a Kiara. Fala que conheceu a Kiara aí. O próximo, produção. Quero falar também que se você quiser ficar com esse bronze maravilhoso, que eu estou aqui, ó, meninas querem fazer o bronze, pode ir lá na Lu, na Estética e Bronze, fica lá
na Vicente Pires. Ela tem um espaço maravilhoso com piscina. Lá ela também vende uma cervejinha gelada. Enquanto você lá tá pegando seu bronze, você pode levar as amigas lá, ó. Pega um grupo de amigas, quer ir lá pegar um bronze, pega até uma piscininha. O telefone dela é o 981746651. Beijão, Lu. Vou lá depois você tocar meu bronze. Próximos é a Naju. Quem gosta de doce, a Naju, ela faz uns doces maravilhosos. E a Ju, você tá devendo um docinho aqui, ó, para os próximos convidados. A Naju Confeitaria Artesanal. Entra lá no Instagram dela e veja os melhores doces daqui de Brasília. Próximos... A mania do aplique. Você aí que tem o seu cabelo curto e querem alongar seus cabelos igual o meu, ou tem pouco volume, você pode falar com a Débora Damasceno na mania do aplique. Se você não quiser sair do conforto da sua casa, é só você ligar para ela no 993668481, falar que assistiu aqui no Conexão, também recebe desconto e ela vai te atender na sua casa. Quem mais? Nossos parceiros aqui, falar, ó, doutora, quando a senhora quiser fazer canecas, brindes lá na delegacia, alguma coisa, pode falar com meu amigo Edivan, ele vai dar desconto aqui para a senhora, ele tem uma gráfica maravilhosa para sua festa, que vocês quiserem, tudo que vocês quiserem fazer, de lembrancinhas personalizadas, capinha de celulares, tudo isso. Pode ir lá na gráfica do meu amigo, é o 981725575. Quem mais? Eu posso deixar de falar do meu amigo, né? Do WD Agência Digital, ele que faz os flyers daqui do nosso Conexão, tá juntamente conosco. Quem quiser agitar suas redes sociais, a sua empresa, pode ler lá no 999530809, falar com o Alisson, falar que viu aqui no Conexão. Quero falar também aqui, se você quer ter um estúdio maravilhoso como esse, é só entrar em contato aqui com a CUT TV. Nós ficamos aqui em Águas Claras, esse estúdio maravilhoso, né, doutora? Quando a senhora quiser fazer um podcast aqui da senhora, gravar, pode entrar em contato nas nossas redes sociais. Vamos deixar aqui o Instagram da CUT TV, você entra lá. O melhor estúdio de Brasília, temos 5 câmeras, o som maravilhoso, o ambiente maravilhoso. Você pode decorar da forma que você quiser, as luzes que você quiser. Agradeço aqui a Janete, os meninos da produção, o Everson, o Rafael, um beijão para vocês. Doutora, felizmente o nosso tempo já está acabando, que pena. Né? Mas assim, realmente a Declin daria para ficar uns 5 podcasts. Sim, com certeza. Falando de cada tema aqui, os 5 temas de cada um. Eu queria que a senhora falasse para os telespectadores aonde fica a Declin, quando eles podem procurar. Fique à vontade. Então, a Declin, ela fica no complexo da Polícia Civil, ali onde fica, ao lado do Parque da Cidade, onde fica o DPE, a UML... E fica dentro do Departamento de Polícia Especializada. A Declin funciona de segunda a sexta-feira, de meio-dia às 19, né? Mas a Polícia Civil, ela está capacitada, né? A gente tem 35 delegacias no DF, nas cidades administrativas, e que tem também uma seção de atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Porque a gente nem fala hoje pessoas vulneráveis, porque não são, elas estão. Numa situação de vulnerabilidade em razão da sua própria existência, infelizmente. A gente espera que daqui a um tempo não estejam mais, né? Que as pessoas aprendam a conviver com a diversidade, que é esse também um dos objetivos da Declin, é fazer essa fomentação, que são essas cartilhas, né? Então, assim, tem elas por WhatsApp, depois se as pessoas quiserem, pode pegar aí no telefone ou no site da Polícia Civil também, a gente tem as... A gente vai deixar o telefone aqui, no link aqui da doutora, o telefone da Declin, para você precisar da cartilha, eles vão mandar também, e o site da Declin vai estar, você pode acessar aqui já no link aqui. Disponibilizado. E também um recado, né, que eu deixo aqui é que, assim, muitas vezes as pessoas veem os crimes acontecendo, principalmente com a população idosa e com a população com deficiência, que são pessoas, às vezes, que estão numa situação de vulnerabilidade até maior, porque não conseguem se locomover, e muitas vezes o agressor é quem cuida dessa pessoa, né, quem tem ali o poder sobre aquela pessoa, que é um
curador, que está cuidando fisicamente mesmo daquela pessoa. Então, se você perceber, se você ouvir gritos, imaginar que está acontecendo um crime dentro de alguma casa, que vocês tiverem essa percepção, denunciem pelo 197. Nós já salvamos vidas de pessoas idosas, de pessoas com deficiência, por meio da denúncia, né? A identidade é mantida sobre o anonimato e isso realmente salva vidas, porque a partir do momento que a pessoa faz a denúncia, a gente vai ao local, recebemos uma denúncia, não tem de quem foi a denúncia, de quem fez a denúncia. Então, assim, é muito importante denunciar. Então, para que a gente combata todos os tipos de violência e conviva numa sociedade mais justa, respeitosa, onde a diversidade possa se conversar, se comunicar, porque a gente é o país da diversidade, né? E a gente só cresce com a diversidade. Eu acharia horrível conviver com uma pessoa igual a mim, né? O tempo todo, porque é chata, né? A gente não aguenta, né? Então precisa do outro, né? E voltando na espiritualidade, também um mestre meu de Cabala fala que a gente só chega a Deus, a luz infinita, a força suprema, como quem acredita, né? Quem não é o ateu, a pessoa que é ateia, a gente só chega nele ou nela ou na divindade por meio do outro. Né? Então não tem como a gente chegar, não adianta fazer oração diretamente para lá, para cima, para lá, não no sentido de Alá muçulmano, para essa força, se eu não tiver o único caminho, e não é sacerdote nem sacerdotisa, o caminho para eu chegar até essa força suprema é por meio do meu próximo, né? Que é por meio do amor. Que é por meio do amor. Igual a Neila falou aqui, que Jesus veio e ele é a base. Nós temos que ser acima dele. E ele veio para deixar realmente esse propósito, um amor. E tantos líderes religiosos que vieram, assim como Jesus, né, que pregam isso, é o amor, né? Essa disponibilidade por próximo e para a gente aprender a conviver com as diferenças. Porque as diferenças são muito importantes, né? Para que a gente aprenda a conviver. Só quando eu estou convivendo com uma pessoa, e isso é rapidinho para terminar aqui, das temáticas todas, a que eu tinha mais dificuldade era com a pessoa com deficiência, porque na minha época, né? Na escola, não tinha inclusão, então eu não convivia com pessoas com deficiência, então eu não sabia nada daquele universo. E aí não é por uma desumanidade, porque eu não tenho contato mesmo. Assim também com a população negra, né? Com as pessoas pretas e tudo, começa a observar e se indignar no seu lugar que você vai como uma pessoa branca, no restaurante que você vai, quantas pessoas pretas e negras tem aqui nesse lugar? Quantas pessoas trans... A maioria são servindo, né? São servindo, né? Então começa a se indignar com isso. Aí a gente começa a mudar o nosso paradigma, né? O nosso colocar referencial. no local do outro. Se colocar no lugar do outro e olhar as coisas com uma nova perspectiva. Então a diversidade é muito importante, né? Tem uma amiga do meu filho que é uma mulher trans. Então, assim, eu conviver com ela é diferente de eu estar convivendo tanto com a Paula, como com a Kiara, que está mais longe, mas eu estar ali na minha vivência. Com quantas pessoas trans você tem contato, você convive, você tem relação de amizade, né? Quantas pessoas pretas você tem que faz parte do seu círculo próximo aqui, né? Com pessoas idosas da mesma forma. De que forma que você trata a pessoa idosa? O que ela significa? Não é só a coitadinha, porque ela também pode ser ruinzinha, né? Porque eu quero aproveitar e mandar 2 beijos aqui para 2 pessoas idosas que ele vai me matar, que eu falo que ele é idoso e ele fala que não é nada. É o Geraldinho, beijo. E a Marina, são 2 pessoas maravilhosas que me tratam como filha, que eu tive o prazer de conhecer em 2019, eu fui vizinha deles e retornei agora vizinha deles novamente. E eu peguei um amor tão grande, um tem 75 anos, outro tem 72, são 2 idosos maravilhosos, que eu falo que de idoso não tem nada, porque ele é uma inspiração para mim. O Geraldinho, com 75 anos, ele acorda todos os dias cedo, faz o seu curau, que é maravilhoso, pega seu milho e há 10 anos ele vende o milho e o seu curau na frente do metrô, aqui em Taguatinga Sul. E assim, é uma pessoa que me inspira, porque assim, ele poderia estar na sua aposentadoria e estar ali, não, mas todos os dias ele está ali batalhando, trabalhando.
não Sim, deixou. mas a pessoa idosa, você disse que ele não gosta de ser, não se considera. Mas é porque, assim, a gente tem uma ideia, é justamente essa sociedade que a gente foi construída, que, assim, a pessoa idosa, a gente só. Tanto é que o nome, se você puder colocar de novo da pessoa idosa aqui, que o ícone que representava a pessoa idosa era aquela pessoa, tipo Com um homenzinho com a bengalinha, bengala, né? né? Não! É, Você tem antes era pessoas aí de esse. 90 anos, por exemplo, a Ari Fontoura, que eu amo de paixão, sou super fã. E é uma pessoa extremamente Aí ativa, cheia colocou de agora vida. É o esse, né? 60 Que é o mais, 60 né? mais. Esse é o símbolo da pessoa idosa, né? Então, assim, porque aquele símbolo, na verdade, ele revitimizava a E pessoa idosa, ficou né? lindo Ficou esse. lindo. Então, essas coisas, a gente pensa. Quando a Kiara falou, vocês pensaram em tudo, né? Coloca da pessoa LGBTQIA, por favor. Que a gente vai observando, né? E aí são aqui a LGBTQIA+, Que fala do você gênero, pode da falar. sexualidade. Isso, né? Que aqui a Kiara pode falar mais aqui, cada um representando, Cada um né? representa. Eu sempre falo que a sua sexualidade, depois eu vou botar aqui com mais visão aqui para vocês de casa olharem. A gente sempre fala, o gênero é aquilo que você sente que você é. E a sua sexualidade está aqui. A sua sexualidade, ela não representa o seu gênero, Sim. né? Porque muitas pessoas sempre falam isso. Ah, mas você transicionou porque tem meninas trans, a produção tá dando um zoom aqui para vocês verem, que tem meninas trans que são lésbicas. Né? E as Sim. pessoas falam assim, mas ela né? virou como? Mas Pra ela que ela fez isso? pra ficar com uma menina, né? Isso as pessoas não entendem, porque Uma coisa é uma coisa, né? Que é como você se identifica, como você sente, que é como o seu coração bate mais forte por quem. E aqui é como a gente nasce, né? Que é o nosso que é o sexo que é o biológico. sexo biológico, que tem o sexo feminino e masculino. E também temos o intersexo, que é uma coisa muito importante de falar, porque assim, eu não sei a porcentagem agora de intersexo, você sabe? Não É sei. uma população muito pequena de intersexo, que Mas nasce com os existem. dois sexos, e é uma violência, uma mutilação, porque na hora do nascimento, às vezes sem comunicar os pais, inclusive, fazem a opção por um dos órgãos genitais, né? E Sendo tipo assim, que a pessoa, que é ela própria aqui, na visão, né? Como que a Isso. gente fala do gênero dela, ela não teve essa opção de ela escolha. não teve essa opção. E às vezes, quando ela está adulta, o gênero que ela se identifica é justamente com aquela genitália que foi mutilada. Então, é uma mutilação. É muito triste isso, vem se fazendo um movimento muito grande. Então, é isso. As duas bandeiras também, quer falar, Kiara? Que tem a bandeira da diversidade, né? Antigamente era só essa bandeira que representava toda a população, né? Então, assim, que era lésbicas, que na época da senhora era o quê? GLS. Que era gays, lésbica e simpatizantes. E esqueceu das outras pessoas que existem. Depois né? foi o LGBT. E aí depois foi o LGBT. E agora tem que LGBTQIA+, né? Porque representa toda essa sociedade. Então, essa bandeira aqui representa todo o público. Mas essa que vocês estão vendo aí do outro lado, o azulzinho, que representa os homens trans, o rosa, que representa nós, mulheres trans, o branquinho, que representa as pessoas intersexos, pessoas não binárias. Então, assim, por que a gente fez essa outra bandeira, né, representando? Porque a gente viu que as pessoas, principalmente, eu sempre falo assim, o gay cis, né? Porque tem um gay trans também, que a gente tem que deixar bem claro. Sempre o gay cis, que levantava a bandeira, geralmente era de uma classe alta, média, branco e tal, e não representava outras populações. E as pessoas trans sempre eram a última a falar. E eu sempre falo na minha fala, como ativista, quando tem muito homens e poucas mulheres, e principalmente quando tem toda a sociedade e uma mulher trans só, sempre falo, quando uma mulher for falar, os homens fiquem quietos, porque sempre quando uma mulher vai falar, ela sempre é interrompida por um homem. E eu sempre falo, quando uma mulher trans for falar, ou uma pessoa trans for falar, todas as sociedades têm que ficar quieto, porque a gente demorou tanto tempo, tantos anos, hoje eu tenho 36 anos,
quantos anos eu demorei para ter um momento de fala, um podcast meu, que eu pudesse falar o que eu quisesse, trazer esses meus convidados e falar hoje nas minhas redes sociais quem eu sou e ter orgulho de falar eu sou essa pessoa. Quem não gosta de mim, vai viver sua vida. Eu sempre falo, foda-se. Sinto muito, né? tem gente de mau gosto, eu falo Tem, tem muitas pessoas de mau gosto. Então, assim, a gente sempre fala que tem que ter o respeito, né? E a gente demorou muito para ter isso. Então, sempre nos eventos eu falo que tem que ter as duas bandeiras, Sim. né? Porque, assim, a gente demorou tantos anos para conseguir esse espaço, tantos anos que a gente demorou para ter uma delegacia, né, como essa, que representasse essas 5 temáticas que são temáticas de que tem pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Porque a gente vê muitas pessoas idosas em situação de vulnerabilidade que a família deixa, muita pessoa com deficiência que ela é abandonada também pela família, muitas pessoas da sua religião, por ter uma religião, a família acaba deixando, a sociedade nesse assunto, né? deixa, que é um assunto bem longo, e a população LGBTI, como vocês mesmos sabem que a gente acabou de falar, que começa a dificuldade dentro de casa. E aí eu quero parabenizar a senhora de ter um filho, que a senhora tem orgulho de falar que tem o seu filho, que não colocou ele para fora, que não fez nada disso, porque assim, eu me emociono muito porque é doloroso pra gente, né? Quantas pessoas como eu, que hoje eu tenho, queria ter a mãe que ele tem hoje, né? Quanta população queria ter um irmão, alguém ali do lado dele. Hoje eu tenho. Hoje eu posso falar. Eu estive esse final de semana com a minha família e foi maravilhoso. Mas eu demorei muitos anos para chegar até esse local. E tem pessoas que nunca chegaram e nunca vão chegar. Então eu sempre falo, a dor, principalmente da comunidade LGBTI, começa dentro de casa, começa com a família. As primeiras violências. As primeiras violências. E a senhora, como uma delegada que poderia ter toda essa visão fechada, né, de machismo, como a senhora contou aqui desde o início, não, apoia seu filho, tenha orgulho de falar teu filho, que tem uma pessoa trans que convive dentro da casa da senhora, e isso é muito bonito. Isso realmente mostra a Ângela, a pessoa de luz. Gente, mas eu acho que... Deixa eu falar aqui. Mas... Você acabou, né? Não. É porque, assim, eu achei interessante 2 coisas na sua fala, gente, que eu acho que eu preciso falar, que ela disse o seguinte, ela tem 36 anos. Gente, ela tá 1 ano a mais do que a expectativa de vida de uma pessoa trans. Então, assim, a gente ri, né, aqui, mas, assim, isso é muito doloroso. Sim. De você pensar, se ela não tiver uma estrutura emocional, um suporte religioso, familiar e tudo hoje que ela já conseguiu, você entrar meio no processo. Gente, eu estou já passando da minha expectativa de vida. Então, assim, com 36 anos, né? Que é, assim, nada ainda da vida. Nada ainda da vida. E outra coisa que a Kiara falou aqui, sobre quando a pessoa trans fala, ou LGBTQIA+, fala, as pessoas interrompem, né? Por isso, não sei se vocês observaram que quando começou a falar disso aqui, eu pedi para que ela explicasse, né? Claro, eu falo sobre isso aqui, eu dou palestra sobre isso, sobre essa temática, hoje já com mais propriedade, não quanto a Kiara, mas por isso eu pedi, porque isso é lugar de fala, por mais que ela esteja me entrevistando aqui, né? Teve um cara que fez um livro, quero deixar até um adendo nisso, falando sobre as pessoas trans dentro da igreja e tal. Quando eu li o livro, eu fiquei chocada. Aí eu cheguei no autor do livro e falei, você teve essa experiência com pessoas trans? Então, não, eu fui ouvindo e tal. Aí eu falei, como assim? Você vai falar de uma pessoa que você não teve um convívio, né? Porque assim, eu achei que as coisas que ele falou não era a minha realidade, não era a realidade de muitas outras pessoas. E aí eu peguei e falei assim, como assim? A pessoa quer ter um espaço de fala, diferente da senhora. A senhora tem essa autonomia de falar, porque a senhora, além de delegada que defende essa população, a senhora estudou, né? Como a senhora mesmo disse, eu não sabia, eu fui aprendendo a cada dia, eu fui estudar para estar no local onde eu estou hoje. Hoje a senhora tem um momento de fala, né? A oportunidade de fala, quando realmente a senhora não tem alguém. Sim. E isso é muito bacana, que dentro da polícia,
a senhora pode falar para outras pessoas, né? Para os servidores. A gente capacita. Um outro papel da DECRIM, né? Outra função da DECRIM, atribuição, é capacitar, é fomentar essas políticas públicas, né? De combate a esse tipo de violência, inclusive a violência institucional, né? Porque para atender, e qual é a diferença? O que a DECRIM tem de diferente? O que uma delegacia especializada deveria ter de diferente? É o acolhimento, né? Porque a população, quando nos procura, a população LGBT, a vítima de racismo, ou da diversidade religiosa, né? Das matrizes africanas, quando elas procuram a delegacia, elas não estão contando só aquele caso, elas estão contando isso que você contou aqui, que é toda a sua vida. Toda a sua vida. Então, é toda a sua história, que isso que você contou, um mínimo, né? Eu acho que porque, é 10%. assim, né? Um mínimo, apesar de tão forte, né? Mas, assim, o que sofreu de bullying, o que foi rejeitada, de olhares. Gente, o quanto olhar é uma coisa extremamente doída, porque é muito sutil, é muito sorrateiro, né? Não fala, não tem como você provar. Mas eu sempre falo que o olhar fala mais do que muitas Sim, mas para você provar do ponto de vista de crime, então você sofre, você recebe aquilo, esse olhar, você recebe guardar, então isso é muito doloroso, né? Então, assim, a DECRIM tem acho que é o que a gente tem de mais bonito lá, é esse acolhimento, acolher essa pessoa. O que é acolher? Além de você dar esse tratamento que a gente dá, humanizado, de atender bem e tudo, é você fazer uma escuta sem as interrupções, sem o julgamento e sem estar analisando o comportamento dessa vítima que nos está relatando. Isso é o acolhimento. Então, se você acha que tratou bem, ofereceu um café, uma água, e quando a pessoa está contando, você está interrompendo, justificando, mas você também é um gay muito escandaloso. Mas você também usa essa roupa curta. Mais e mais e mais e mais, você não está acolhendo essa pessoa, você está revitimizando, né? E aí a violência institucional. E é nesse ponto que a DECRIM entra, porque assim como eu aprendi, e estou aprendendo todo dia, eles também vão aprendendo. Então, quando eles se deparam com uma situação e que tem um POP, que é um protocolo, que é reforçado pela corregedoria, então, se não atendeu conforme está lá, esse policial pode responder um procedimento sobre essa conduta dele. Então, ele quer aprender também. Então, faz parte do nosso papel levar esse conhecimento para toda a população, todos os policiais da Polícia Civil. Ai, maravilhoso. E como mãe, só terminando os seus pontos que você colocou, né? E como mãe pela diversidade, né? Como lugar de fala, igual eu disse, eu sou mãe pela diversidade, que eu acabo acolhendo mesmo, né? Não só o filho, mas todo mundo, né? Todo mundo, né? Tem uma amiga que é trans de Fortaleza, que é a Neta, que é uma querida, já fiz algumas lives com ela. Beijo, Neta. A Neta é uma querida, veio aqui em janeiro, ficou na minha casa, né? Uma querida. E que a gente vai aprendendo, a Neta é professora, a Neta é professora. Eu lembro dela. De Fortaleza. De Fortaleza. E, então, assim, é uma querida que a gente vai aprendendo, né? Com todas vocês. E, então, como mãe, eu acho o seguinte, eu participei conversando uma vez com um rapaz da internet que eu acabei conhecendo, que ele faz humor, e aí eu entrei numa live dele, que eu achei que só era pra comentar, acabei entrando, a abelhuda que eu sou, né? E aí quando eu contei a história, tal, ele é gay também, um homem gay, e aí ele perguntou, Ângela, eu quero te fazer uma pergunta que eu nunca fiz pra minha mãe. Como é ser mãe de gay? Aí eu parei, sabe quando você leva aquela... Tipo, nunca parei pra pensar nisso. Aí eu respondi papuf na lata, né? Eu falei... não sei, é só, sei lá, é só amar, né? É amar, assim como eu amo todos os filhos, é ser mãe. É só ser mãe. Porque os outros filhos da senhora não chegou pra falar pra senhora, mãe, eu sou hétero. Não. E a senhora vai me amar por ser hétero. Ninguém nunca falou isso, né? Tem que amar pelo que é. E aí ele falou, nossa, eu nunca... Que resposta mais simples, né? É só ser mãe, sabe? Não tem um manual. Eu vou ser mãe... Por eu ser mãe de uma pessoa LGBTQIA+. Então, pra mim é isso, né? Assim, ser mãe, falo muito, porque... Por que eu falo muito? Eu já até pedi licença pra ele, desculpa pra ele, mas eu sempre vou usar falar sobre isso, porque quando eu falo como delegada só,
fica parecendo aquela coisa punitiva, Aham. sabe? E quando eu digo, gente, eu sou mãe de um rapaz gay, eu sou mãe pela diversidade, e às vezes eu brigo com certas pessoas, com piadas, alguma coisa, eu nem lembro que eu sou delegada. Eu brigo porque mãe é muito mais brava do que a delegada, vem aquela força aqui de dentro, né? E aí as pessoas falam, meu Deus, é melhor com a delegada do que com a mãe, né? Então é isso, porque quando eu falo isso, as pessoas dão uma parada. Inclusive o nome, tem um grupo Mães pela Diversidade no Tem. Instagram que acolhem os O Brasil pais, né? todo. Eu quero Isso. até falar para aquela câmera ali, mostrar que pra gente existe a Mãe da Diversidade. Quero mandar um beijo pra mãe Lília, lá de Goiânia, que é uma mãe que me adotou também, que tem um filho, o Nicolas, que é um militante, o Nicolas, um ativista, maravilhoso, que é um homem trans, que casou agora, o Maninho, e foi uma família que me acolheu, e aí foi quando eu conheci a Mãe da Diversidade, que é um trabalho maravilhoso E aqui em que vocês fazem. Sim. E aqui em Brasília tem a Mônica também, né? A Então tem Mônica, reuniões, encontros. E tem pais e mães. Só que usa o nome mães porque realmente, quando você fala em mãe, amolece o coração. amolece. Tende a amolecer, né? Então, é com esse intuito que eu falo, que eu mostro para as pessoas, gente, isso não é só porque é crime. Se machuca meu filho, me machuca. Sim. Dói em mim também. Sim. E dói em mim, mas só que quem sofre lá na pele é ele que tá passando na rua, que tá sofrendo o risco de ser agredido só Sim. pelo fato de ele ser uma pessoa homossexual. Então é isso, assim, que eu queria deixar essas ressalvas aqui. Gente, só essas ressalvas maravilhosa. Muito obrigada por ter habilitado Por nada. esse podcast hoje, gente, que foi maravilhoso. Quero só ressalvar aqui que você pode entrar aqui, onde vocês estão vendo aqui o link da Declin, telefone da Declin. Se você viu ou passou por algum desses crimes que nós falamos aqui, ligue, denuncie, não se cale. Mais uma vez, doutora, obrigada. O espaço sempre vai estar aberto aqui para a senhora. Beijos. Eu agradeço muito. Eu que agradeço, é um prazer enorme. Depois quero vir aqui falar de cada um tema desse Vamos. separado, falar de terapia, falar de espiritualidade. Tá super aberto, vai ser super bem-vinda. Muito obrigada. Eu tenho lua em gêmeos, né, gente? Eu amo falar, sou uma libriana com lua em gêmeos, ascendente em Áries, então eu amo falar. E eu não gosto, né? Que a escorpianina não gosta nem um pouco de falar. Meus amores, obrigada. Vocês que ficaram aqui com a gente, muito obrigado. Conexão é isso, é levar experiências novas, é conectar você àquilo que você não sabe. Porque a vida é feita de conexão. Obrigada. Está no ar. Conexão com Kiara Zarucci.